Nesta manhã, nós vamos estudar um tema importante da Palavra de Deus. Daqui a pouco eu vou anunciar qual é o texto que nós vamos estudar. Não estudaremos apenas um texto em específico, mas um livro. Nesta manhã será alvo da nossa meditação, da nossa reflexão. Nós vivemos no século XXI e o século XXI tem apresentado muitos desafios para a vida cotidiana e a vida cristã, a vida da igreja. Um desses desafios é o desafio do pluralismo. Nós temos muitas verdades por aí, muitas. E hoje até quase que é um pecado, uma invasão de privacidade dizer para alguém que nós temos a verdade. Porque tudo é verdade e ao mesmo tempo nada é. É assim que o mundo moderno, pluralista, entende as coisas. Nós vivemos no mundo pós-moderno. E há muitas implicações dessa palavra, pós-moderno. Há muitas implicações. Nós temos o desafio do consumismo. Vimos nessa manhã um outro desafio, que é o desafio do comodismo. E muitos outros ismos que existem por aí. Mas um grande desafio que a vida cristã, e não apenas a vida cristã particular, mas coletiva, e a vida da igreja tem enfrentado no século XXI, é a dicotomia que alguns têm vivido e que alguns têm apregoado entre a subjetividade e a objetividade da vida cristã. No aspecto subjetivo, muitas pessoas superenfatizam e vivenciam de modo enfático na sua própria experiência e na vida da igreja a comunhão com Deus e o relacionamento com Deus. É muito comum por aí algumas igrejas serem fortes na doutrina, serem fortes no estudo da Bíblia, fortes na comunhão, fortes no conceito de algumas verdades da palavra de Deus. Mas nestas mesmas igrejas, por incrível que pareça, a missão é considerada algo inferior. O cumprimento da missão e o desejo de salvar pessoas não é tão enfatizado quanto o desejo de estudar e conhecer cognitivamente a mensagem de Deus. E em algumas dessas igrejas, inclusive, a missão está praticamente esquecida. Não existe, não é vivenciada, não é mais praticada. Esse é o problema da subjetividade. Mas há um outro problema, que é o problema da objetividade. Por outro lado, nós temos igrejas que superenfatizam a missão, a tal ponto de venderem os seus princípios, de inferiorizarem ou diminuírem o padrão dos princípios da palavra de Deus, das normas cristãs, em detrimento da doutrina cristã, para evangelizar pessoas, para salvar pessoas. Alguns estudos têm mostrado que muitas igrejas, ou mega churches, aí, estudos mundiais, têm mostrado que grandes igrejas têm vivido uma mensagem completamente fora da vontade de Deus e dos planos de Deus. Esse é um problema do mundo, não apenas da igreja, esse é um problema do mundo ocidental. Nós estamos acostumados a separar as coisas, não é? Bem e mal, alma e corpo e muitas outras coisas que nós poderíamos dar como exemplos nesta manhã. Mas será que é isso que a Bíblia diz? Será que é assim que nós devemos viver a vida cristã, numa dicotomia entre a subjetividade e a objetividade? O que a Bíblia diz a respeito desse assunto? Como nós podemos integrar essas duas facetas da vida cristã, esses dois elementos essenciais da vida da igreja? O que a Bíblia diz sobre isso? O que Cristo falou sobre isso? Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E neste capítulo nós vamos encontrar algo interessante que procurará responder estas perguntas. Como deve ser a vida cristã, mais subjetiva ou mais objetiva? Como deve ser a experiência cristã particular e também coletiva? Você sabe, e se não sabe, saberá agora, que este é o segundo livro escrito pelo médico Lucas. Lucas era um médico gentil, ele andou com o apóstolo Paulo muitas vezes em várias de suas viagens missionárias. Isso explica o nós do livro de Atos. Várias vezes nós estivemos em tal lugar, falando de uma viagem missionária de Paulo. Era Lucas que estava ali e ele retrata usando então o plural. Lucas escreveu 2 evangelhos, ou 2 livros no Novo Testamento. O Evangelho de Lucas e também o livro de Atos. No Evangelho de Lucas,
A principal preocupação de Lucas, o escritor, era retratar o que Jesus começou a ensinar e começou a praticar, o reino de Deus, que começou a existir antes da sua ascensão ao céu. Mas aqui no capítulo 1 do livro de Atos, e esse é o segundo livro, nesse segundo livro a grande preocupação de Lucas é mostrar como a igreja, sob a supervisão e liderança do Espírito Santo, continuou a viver e a ensinar a mensagem de Cristo depois da sua ascensão. Essa é a grande preocupação dele. Veja o que diz aí no versículo 1 e 2 do capítulo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Veja o verbo começar e a referência ao primeiro livro. E aí vem o verso 2. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Essa era a preocupação do primeiro livro. E agora no segundo livro, Lucas se preocupa em falar como a igreja vai viver, vai apresentar a continuação da vivência e do ensino da vontade de Deus, de Cristo Jesus. Ainda no verso 2, nós encontramos uma expressão interessante. Vamos ler novamente, o texto diz assim: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo. Nós sabemos que Cristo ensinou muitas verdades, muitas orientações, deu muitas instruções aos discípulos e elas estão espalhadas aí nos 4 evangelhos. Mas agora, de maneira específica, Lucas usa essa palavrinha mandamentos aqui, na sua tradução talvez esteja a palavra instruções, mas no original grego a palavra é mandamento, ela tem que ver com uma ordem de Deus. E essas ordens de Deus, ou essas instruções, elas aparecem de maneira mais específica aqui no capítulo 1, versos 4 e 8. Leia comigo aí qual foi a ordem. Antes de Jesus ascender ao céu, durante os 40 dias que permaneceu aqui, ele diz assim no verso 4, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Aqui está o primeiro mandamento, e ele é clarificado um pouco mais no versículo 8, aí do mesmo capítulo 1, que diz assim: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Aqui estão os mandamentos, ou as 2 orientações que Deus deu aos discípulos, que Cristo deu nesses 40 dias e agora minutos antes da sua ascensão. Primeira declaração dele é que eles não deviam se ausentar de Jerusalém. Essa orientação também aparece no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no verso 49. Eles deveriam permanecer ali até que do alto eles recebessem poder do Espírito Santo para então cumprir a segunda parte da ordem de Deus. E a segunda ordem, a segunda orientação, a segunda parte dessa ordem aparece no verso 8. Vocês vão receber então o poder e agora sim vocês vão ser minhas testemunhas, não apenas em Jerusalém, mas também na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Essas instruções foram dadas, diz o texto de Atos aqui no capítulo 1, verso 2, por intermédio do Espírito Santo, aquele que continuaria a dar orientações aos discípulos. É interessante essas 2 ordens de Deus, essas 2 orientações para os discípulos. Vocês precisam receber o poder e logo depois então vocês precisam testemunhar. Eu quero chamar a sua atenção aqui para esta expressão: permaneçam até que do alto vocês sejam revestidos com poder. Está no verso 4. Aqui nós temos um dos temas cruciais do livro de Atos. E não apenas do livro de Atos, mas um dos temas essenciais da mensagem de Lucas. Toda vida cristã deve ser norteada, vivida, por orientação e guia do Santo e bom Espírito de Deus. Um cristão verdadeiro vive a sua experiência religiosa, a sua experiência cristã, com base na guia, orientação e sabedoria do Espírito Santo de Deus.
Eu queria começar a mensagem desta manhã perguntando para você, essa tem sido a sua experiência? É assim que tem sido a sua vida religiosa e cristã? Uma vida, como Lucas indica, guiada, dirigida completamente pelo Espírito Santo de Deus? No verso 8, nós encontramos a segunda parte dessa orientação de Deus, como acabamos de ler. E o verso 8 começa de uma maneira interessante, ele começa com uma conjunção alternativa. Para quem estuda português ou grego ou qualquer outro idioma, sabe que há conjunções. As conjunções são palavrinhas que ligam uma frase a outra frase. No caso dessa conjunção aqui, mas, ela liga duas orações que são coordenadas. Elas não precisam necessariamente uma da outra. Elas estão em alternativa uma à outra. No versículo 6, quando Jesus está dando as suas últimas orientações, os discípulos fazem uma pergunta. E eles começam a levantar algumas questões. E veja como Cristo responde. Leia comigo o verso 6 em diante. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Veja, os discípulos tinham uma preocupação com o reino terrestre, com a libertação do jugo romano, e de todos os outros jugos que vinham subjugando o povo de Israel ao longo dos séculos. Você lembra a Babilônia, a Medopérsia, a Grécia, Roma, todos esses impérios estavam subordinando, subjugando, massacrando o povo de Deus. E o povo de Israel agora estava, como poderíamos assim dizer, no limite. E eles então perguntam para Cristo: Senhor, quando é que vai acontecer a restauração do reino a Israel? Quando que nós vamos estar livres? Quando é que nós vamos ter libertação política, social? Quando isso vai acontecer? E Jesus então não responde essa pergunta, ele diz assim: amigos, não compete a vocês saber tempos ou datas, mas vocês precisam se preocupar em receber o Espírito Santo. A grande preocupação da igreja, a grande preocupação do crente, não deve ser a data do retorno de Cristo. Não devemos estar preocupados quando vai acontecer, mas a grande preocupação deve ser dupla, diz o texto de Atos 1:8. Primeira grande preocupação, receber o poder do Espírito Santo para nortear, guiar, dirigir a vida cristã. E em segundo lugar, ter então o poder e as condições de testemunhar de Cristo a todos aqueles que precisam e carecem ouvir do Evangelho. Essa deve ser a grande preocupação sua e minha. E sabe o que é interessante? Muitas vezes nós, de modo individual, e nós como igreja, não estamos preocupados com isso. Estamos mais preocupados com o tempo, mais preocupados com os sinais, mais preocupados com quando vai sair o decreto dominical, em que lugar isso vai acontecer. Estamos pouco preocupados, às vezes, com dois elementos essenciais: a busca do Espírito Santo e o poder para testemunhar a outras pessoas e ver então Jesus voltar. Sabe o que é interessante? É que esse verso 8 do livro de Atos é o verso que norteia todo o livro de Atos. Todo o livro de Atos é norteado por esse verso. Esse é o verso mais importante de todo o livro de Atos, por duas razões básicas. A primeira razão é que ele apresenta os dois temas principais do livro de Atos: Espírito Santo e testemunho. Salvação, objetividade e comunhão, poder de Deus, subjetividade na vida cristã. Poder e testemunho. O Espírito Santo e o evangelismo, chegando a cada lugar, a cada pessoa. Em segundo lugar, este verso apresenta o tema principal do livro de Atos, também de modo geográfico e de modo estrutural. Você sabia que o livro de Atos pode ser dividido em 3 partes? A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 7. Capítulo 1 a 7 é pregação do povo de Deus, dos discípulos de Cristo em Jerusalém.
Ali está a pregação em Jerusalém. No capítulo 8, ou nos capítulos 8 a 12, você encontra a pregação em Samaria, Judeia e Samaria. E quando vamos então ao capítulo 13 até o capítulo 28, você encontra a pregação através do apóstolo Paulo chegando até os confins da terra. Duas razões pelas quais este verso é o principal do livro de Atos. Apresenta o Espírito Santo e o testemunho como os dois principais temas e apresenta a geografia da pregação do Evangelho, sob a liderança do Espírito. Jerusalém, capítulos 1 a 7, capítulo 8 a 12, Judeia e Samaria, e de maneira específica, capítulos 13 a 28, até os confins da terra. Aí está o programa de Deus. Entretanto, esse verso faz alusão, como eu disse, ao derramamento do Espírito. Os discípulos só se tornariam testemunhas efetivas do Evangelho, só poderiam testemunhar as pessoas depois que eles recebessem o quê? O Espírito Santo. Somente então eles se tornariam, de maneira específica, efetivos no cumprimento da missão de levar o Evangelho a todas as pessoas do planeta, começando lá em Jerusalém e chegando até os confins da terra. Sem o Espírito, o Evangelho não teria poder. Sem o Espírito, eles não conseguiriam evangelizar pessoas. E sabe por quê? Porque ninguém pode testemunhar se não experimentou aquela situação. Como é que funciona o testemunho em um tribunal? Você acha que aquela testemunha que vai lá testemunhar ou a favor ou contra aquele réu ou aquela ré, ele não experimentou aquela cena? Imagine uma testemunha que não conhece aquele réu, aquela pessoa que está sendo ali julgada, que não participou daquela situação, que nunca ouviu daquele fato, ele chega ali para dar um testemunho. Seu testemunho seria aceito num tribunal, sim ou não? É claro que não. É por isso que para testemunhar, nós precisamos, eu e você e a igreja, de ter contato com Deus, de buscar o Espírito Santo. E nesta manhã nós vamos verificar como a igreja fez isso. E eu queria mostrar para você, não vou ler todos os textos, mas eu quero ler alguns. Vamos começar lendo o capítulo 2, alguns versos aqui. Eu vou começar lendo o versículo 37 em diante, depois do sermão poderoso de Pedro. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Neste capítulo, capítulo 2, versos 1 a 21, no capítulo 8, versos 16 e 17, no capítulo 10, versos 44 a 47, no capítulo 11, no verso 15, no capítulo 15, verso 18, todos estes versos e capítulos do livro de Atos enfatizam uma mensagem importante. Todos aqueles que creem e se convertem a Deus ficam cheios do Espírito Santo, recebem o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo está presente em cada ação da igreja, não apenas na hora de pregar, mas naquele que recebe a mensagem e se entrega a Deus, ele recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo também dá poder aos discípulos, aos pregadores, para que eles testemunhem de Cristo a todas as pessoas. Veja, por exemplo, o capítulo 2 ainda, no verso 4, diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Os discípulos só têm poder para testemunhar, só têm condições de impactar pessoas, porque eles são o alvo do poder do Espírito Santo. Isso acontece aí no capítulo 2, no capítulo 4, no verso 8 e 13, no capítulo 6, nos versos 5 e 10, essa mensagem é repetida. Sem o Espírito, o testemunho não tem força alguma. O Espírito Santo ainda faz mais no livro de Atos e demonstra que cada ação da igreja era guiada pelo Espírito. Ele guia a pregação do Evangelho. Por exemplo, quero ler com você o capítulo 8 aí do livro de Atos, vá para lá. No capítulo 8, a partir do verso 26,
nós encontramos alguém sendo guiado pelo Espírito para levar o Evangelho a outros. Eu quero ler apenas 2 versos com você. O primeiro é o verso 29 do capítulo 8. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-se desse carro e acompanha-o. Verso 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Leia também o verso 40, na sequência. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Filipe é guiado pelo Espírito Santo para ir àquele eunuco e depois para ir para Azoto, para outra cidade. Ele é guiado pelo Espírito no testemunho da palavra de Deus, na pregação da mensagem. Isso não é uma peculiaridade apenas de Filipe, ela também ocorre com o apóstolo Paulo. Vá comigo ao capítulo 16 agora do livro de Atos. No capítulo 16 nós somos informados que o apóstolo Paulo também era guiado pelo Espírito. Era dirigido pelo Espírito Santo no seu testemunho, na sua pregação. Versículo 6, capítulo 16 de Atos, versos 6 e 7. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Ele era guiado pelo Espírito tanto para ir a alguns lugares, como também para não ir a outros lugares. Essa era a maneira como o Espírito Santo guiava o apóstolo Paulo e Filipe na pregação do Evangelho. Em outra circunstância, agora no capítulo 19, leia comigo. Capítulo 19 do livro de Atos, verso 21 em diante. Veja o que diz aí. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. E o texto continua: tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Esta expressão no seu espírito é traduzida também pelo Espírito de Deus. É uma referência ao Espírito Santo que estava guiando ao apóstolo Paulo. Isso também ocorre no capítulo 20, verso 22. Leia comigo outro verso ainda. Também uma referência ao Espírito Santo, muito embora não esteja traduzido assim. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. A pregação do Evangelho era norteada, guiada geograficamente também pelo Espírito Santo. Era o Espírito Santo que convidava e que conduzia os pregadores da palavra de Deus no livro de Atos. É o Espírito Santo que os guia a romper barreiras étnicas. É o Espírito Santo que leva Pedro a Cornélio, leva Filipe a Samaria, leva Paulo aos gentios. É ele que está guiando a igreja. É ele que está guiando os passos de cada crente, de cada discípulo. É por isso que também os gentios receberam o mesmo dom do Espírito. O Espírito Santo também desceu sobre os gentios para confirmar de que aqueles gentios eram aceitos pelo céu e deveriam também ser aceitos pela igreja. Em outras palavras, querido irmão e amigo, nesta manhã, fica claro para você e para mim que o Espírito Santo era quem dirigia a vida da igreja em Atos dos Apóstolos. Vocês vão receber o Espírito e o poder para serem minhas testemunhas. Nós precisamos do Espírito. Agora, como a igreja buscava o Espírito Santo? Como a igreja pôde receber o Espírito e ser norteada pelo Espírito? Como cada crente podia ser influenciado miraculosamente, de maneira sobrenatural, pelo Espírito de Deus? Nós temos alguns indícios aqui no livro de Atos, e eu convido você a ler comigo alguns versos rapidamente. Atos capítulo 1. Vá para lá. Em Atos capítulo 1, nós encontramos algo interessante. Capítulo 1, vamos começar com o verso 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Agora os versos 24 e 25.
E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. O livro de Atos começa mostrando a igreja em oração, buscando o poder do Espírito Santo. Todos estavam unânimes, perseverando em oração, diz o texto. Logo depois, no capítulo 1, ainda nos versos 24 e 25, diz que quando eles foram escolher um novo discípulo para substituir Judas e voltar ao número 12 de discípulos, eles também oraram antes, pediram a orientação de Deus. No capítulo 8, vá para lá, capítulo 8, verso 15, encontramos outro momento em que a igreja está orando, buscando a Deus. Vamos ler o verso 14 também, que diz: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. E aí o texto vai continuar demonstrando que eles receberam o Espírito Santo. Os samaritanos, esse é um momento espetacular, os discípulos vão orar para que Deus derrame o Espírito Santo sobre a vida dos samaritanos. No capítulo 9, no versículo 11, veja o que acontece antes do envio de Paulo. Saulo se transforma em Paulo e agora vai pregar o evangelho, mas antes de pregar, veja o que acontece. Então o Senhor lhe ordenou: desponte, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo. Estou lendo o capítulo 9, verso 11, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Antes de pregar, Paulo vai buscar o poder do alto em oração. Ele está orando quando ele recebe a visita de Ananias. No capítulo 10, no verso 1, veja o que está escrito aí. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Verso 9. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de quê? De orar. Veja agora o verso 30. Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Cornélio está orando. Pedro está orando. Quando o Espírito Santo os impacta para levar o evangelho e para cumprir a missão. No capítulo 13, no verso 3, encontramos outro momento em que a igreja está orando no livro de Atos. Veja o que diz: então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Aqui é quando eles escolheram aqueles homens para ir pregar o evangelho, para levar o evangelho às outras pessoas, antes de enviá-los, antes de que o evangelho fosse pregado, antes que o evangelho fosse divulgado. Estes homens foram consagrados a Deus por meio do jejum, da oração e da imposição de mãos. Mais uma vez a oração aparece. Quando voltamos ao capítulo 4, e esse texto eu não vou ler com você, versos 23 a 31, encontramos a igreja sofrendo perseguição, e Pedro e João estão orando, buscando a Deus, no meio da perseguição, no meio de problemas, no meio de dificuldades, situações complicadas. Eles colocam a Deus em primeiro lugar, eles oram, eles buscam a presença de Deus. Estevão, minutos antes de ser apedrejado, o que ele faz? Ele ora. Ele vê os céus abertos e ele intercede por aqueles que vão lhe apedrejar. Lembra disso? Ele pede que Deus os perdoe. Ele está orando no momento da sua vida, no momento final de sua vida. Assim era a igreja daqueles dias, uma igreja que era guiada, dirigida pelo Espírito, porque era uma igreja de comunhão, de estudo da Bíblia, de oração, de entrega, nos momentos de êxito e nos momentos de fracasso, nos momentos espetaculares e nos momentos de dificuldade. Veja, por exemplo, no capítulo 12, Pedro está preso e a igreja persevera unânime em oração, até que Deus envia um terremoto, envia um anjo e tira ele de lá. Lembram dessa história? Uma história espetacular, maravilhosa, que só ocorreu porque a igreja estava orando por ele. Essa era uma igreja de oração, essa era uma igreja de comunhão, essa era uma igreja que buscava a Deus. No capítulo 16, no verso 25, nós encontramos uma outra cena espetacular de oração.
Paulo e Silas estão presos. E o que eles começam a fazer? Eles começam a orar e a cantar. E o que acontece enquanto estão orando e cantando? Um terremoto. Deus se mostra ali. E agora aqueles presos, inclusive eles, todos estão livres. Essa era uma igreja de oração, de comunhão. Era por isso que essa igreja era guiada pelo Espírito. Era por isso que essa igreja tinha condições de ouvir o Espírito. Era por isso que essa igreja via milagres, maravilhas, coisas espetaculares. Porque eles tinham intimidade com Deus. Eles passavam muito tempo buscando a Deus. E eu queria perguntar para você, querido irmão e amigo, nesta manhã, qual é a tua experiência religiosa? É essa retratada no livro de Atos ou é uma diferente dessa? Muitas vezes nós temos estudado o livro de Atos para buscar métodos de crescimento de igreja, maneiras, modos de ver o evangelho prosperar, avançar e as igrejas crescerem. Nenhum método, nenhuma ideia é mais importante do que a busca do Espírito Santo. Métodos sem o Espírito não servem para nada, para nada. O grande segredo da igreja de Atos era uma igreja que buscava o Espírito Santo, porque eles entenderam, antes de pregar, antes de ir, é preciso estar. Antes de sair, é preciso permanecer na presença de Deus. Antes de levar o Evangelho, é preciso conhecer o Evangelho. É preciso degustar o Evangelho, é preciso experimentar o Evangelho. A partir do momento que a igreja entendeu isso, a partir do recado de Cristo em Atos capítulo 1, a partir disso a igreja começou a se desenvolver. Quais foram os resultados que esta igreja teve? Eu quero ler com você versos finais do livro de Atos e mostrar para você quais foram os resultados. Entre maravilhas, milagres e outros que nós já mencionamos aqui, veja o que aconteceu, capítulo 1 de Atos, verso 15. Só para você ter uma ideia do que ocorreu, quais foram os resultados em termos de crescimento de igreja. Atos 1:15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, e aí abre o parênteses que diz, ora compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. A igreja no livro de Atos começa com 120 pessoas. Agora avance um pouquinho, capítulo 2, e veja o que diz aí no versículo 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quantas pessoas? Quase 3.000 pessoas. Eram 120, norteados, guiados, cheios do poder do Espírito. E agora se transformaram em 3.000. Avance um pouquinho, capítulo 4, verso 4. A igreja cresce um pouquinho mais. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. 120, 3.000, agora já são 5.000 e apenas homens. São muito mais, obviamente. Avance um pouquinho mais agora para o capítulo 5, verso 14. Veja o que diz aí. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Amém? A igreja estava avançando, crescendo, guiada, dirigida pelo Espírito. Vire a página da sua Bíblia, capítulo 6, versículo 7, do mesmo livro de Atos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Veja que interessante, não eram apenas membros, não eram apenas convertidos, não eram apenas batizados, eram discípulos que estavam se multiplicando. E a igreja estava de fato cumprindo a missão e abreviando o retorno de Cristo. Capítulo 9, verso 31. Outro texto que enfatiza o crescimento poderoso, miraculoso da igreja. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. O que acontecia? Crescia em número, ela avançava, ela prosperava, a tal ponto que no capítulo 11, no versículo 26, veja o que é dito. Capítulo 11, verso 26. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Numerosa multidão. Começou com 11, 12 depois, 120, foi avançando, e o texto conclui aqui dizendo que uma numerosa multidão
estava seguindo a Cristo, estava entregando a vida a Jesus. Amém? Porque a igreja prosperava, porque eles viam milagres todos os dias, porque coisas espetaculares ocorriam diante dos seus olhos toda hora. Porque a sombra de Pedro curava pessoas, porque ele podia dizer: levanta e anda, para aquele homem que estava esmolando ali na frente daquele templo. Por que eles podiam fazer isso? Porque eles eram homens de comunhão. Eles entenderam que para cumprir a missão, para evangelizar, para impactar, para fazer o evangelho prosperar, eles precisavam do santo e bom Espírito de Deus. Sabe o que falta para nós? O mesmo Espírito. Sabe o que falta para você e para mim? A mesma vontade, o mesmo prazer de estar com Deus cada manhã, cada dia. É isso que está faltando. Nós estamos há mais de 2000 anos aqui, Jesus não veio. E sabe por que Ele não veio? Porque nós estamos tentando concluir a obra sem o poder que vai concluir a obra, o poder do Espírito Santo. Eles só poderiam ser testemunhas efetivas, eles só poderiam impactar pessoas, eles só poderiam cumprir a missão que Deus lhes confiou, cheios do poder do Espírito Santo. E para isso eles precisavam passar tempo com Deus. Eu quero concluir a mensagem desta manhã fazendo um desafio simples para você. Ele é simples de ouvir, mas não é simples de praticar. Se fosse simples de praticar, nós já não estaríamos mais aqui. O desafio é que você passe mais tempo com Deus todos os dias. Nós precisamos harmonizar subjetividade e objetividade na experiência religiosa de todos nós. Subjetividade, busca do poder do alto, comunhão com Deus, profundidade no conhecimento da palavra, vivência da doutrina. Mas nós temos que buscar esse poder para viver também a objetividade da vida cristã, que é levar o evangelho àqueles que precisam ouvir. Todas as vezes que nós tentamos separar subjetividade da objetividade, nós criamos problemas para a nossa vida espiritual e também para a vida da igreja. A igreja precisa ser subjetiva, mas ela precisa ser objetiva também. Ela precisa impactar pessoas objetivamente por causa da sua subjetividade, da sua comunhão e do seu poder recebido na pessoa do Espírito Santo. Por isso, nessa manhã, o desafio é simples para você e para mim. Se nós queremos ser testemunhas, nós precisamos buscar o poder do alto todos os dias. Nós precisamos buscar o batismo do Espírito. Chegou a hora de nós não mais falarmos de Cristo apenas, mas nós vivermos a Cristo. Chegou a hora de nós sairmos do marasmo cristão, do comodismo da vida cristã, e começarmos a buscar que o Espírito Santo seja o nosso guia, o nosso verdadeiro líder. Você está estudando o Reavivados por Sua Palavra. E sabe o que é interessante? Quando nós estudamos o Reavivados por Sua Palavra, estamos lendo, hoje lemos pela manhã, 2 Crônicas, capítulo 32. Você leu lá pela manhã, se não leu ainda tem oportunidade de fazê-lo durante o dia de hoje. Sabe o que é interessante quando eu leio esses capítulos de Crônicas? Todas as vezes que o texto começa dizendo assim: fez o rei tal o que era bom aos olhos, que era reto ou bom aos olhos do Senhor. Eu não preciso ler o resto para saber que só maravilhas e grandes milagres e coisas espetaculares vão acontecer. Mas quando o capítulo começa dizendo: fez o rei tal o que era mal aos olhos do Senhor, eu também não preciso continuar lendo para ver que só desgraças vão ocorrer na sequência. O verdadeiro líder, ele deixa Deus liderar a sua vida. Esse é o verdadeiro líder. Esse é um homem de Deus. Aquele que deixa Deus guiar a sua vida. Nesta manhã você vai ter a oportunidade de manifestar a sua decisão. De dizer: Senhor, eu quero viver uma experiência cristã mais adequada com a Tua palavra. Eu quero receber o poder do alto. E eu quero testemunhar do Teu Evangelho a outras pessoas. Talvez até aqui eu tenha brincado com o estudo da Tua palavra. Talvez até aqui eu tenha relegado a lição a um canto lá em casa. Talvez eu tenha deixado a oração esquecida. Mas a partir de hoje eu quero mais oração. Eu quero mais estudo da Bíblia. Eu quero mais estudo da lição. Eu quero impactar mais, não apenas por aquilo que eu digo, mas por aquilo que eu vivo.
Eu quero que as pessoas não apenas ouçam de Cristo, mas que elas vejam Cristo em mim. Eu quero que antes de eu abrir a boca, as pessoas já estejam com o coração aberto para ouvir o maravilhoso Evangelho. Eu quero ter mais impacto nas minhas palavras, eu quero mais persuasão na hora que eu for pregar o Evangelho, não apenas aqui do púlpito, mas lá na casa de alguém, lá no trabalho, lá na escola, lá na faculdade, lá onde estão os meus familiares. Eu quero que as pessoas não apenas escutem do Evangelho, mas que elas vejam a transformação miraculosa que o Evangelho fez na vida minha e da minha família. Esse é o seu desejo? Essa é a sua vontade? Eu quero chamar o Lucas aqui à frente. Ele vai cantar uma música agora. Enquanto ele canta, meu amigo, se essa é a sua decisão, se esse é o desejo do seu coração, mais poder para impactar pessoas, eu quero convidar você a colocar-se de pé e eu quero ter o privilégio de orar com você e por você ao final. Outra vez. Estou aqui para confessar-me a ti. Sei que sabes quem eu sou e quem eu já fui. Sabes o que eu tenho em mim, lutas que carrego, enfim. Quero só fazer o bem, mas o mal me faz sofrer. Mais uma vez estou junto ao meu, que morra o meu eu, e viva Cristo em mim. Nada que eu fizer por ti, da lei que eu segui, não me salvará. Só por Cristo meu Senhor, só por seu imenso amor, só no sangue que verteu, sigo a Jesus, sou teu, mas uma
estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfazes o que eu sou e faze outra vez. Irei sentir teu coração pulsando junto ao meu. Estou aqui para confessar-me a ti e que morra o meu eu e viva Cristo em mim. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua orientação. De maneira específica, pelos mandamentos que destes aos discípulos antes de ascender ao céu. Eles deveriam, em primeiro lugar, buscar o poder do Teu Espírito. Eles deveriam passar tempo em comunhão. Eles deveriam perseverar na oração. Eles deveriam depender de Ti e deixar que o Teu Espírito os norteasse, os guiasse em todas as situações. Foi exatamente isso que eles fizeram ao longo do livro de Atos. Em cada momento, em cada ação, em cada decisão, eles buscavam a orientação e a guia do Teu Espírito. Nós encontramos no livro de Atos o segredo da Tua igreja, a comunhão, o poder, a dependência real e clara da Tua soberana vontade. Pai, é isso que está faltando para nós. Dependência maior do Teu querer e das Tuas orientações. Às vezes sabemos o que Tu queres, mas não nos submetemos à Tua vontade. Às vezes nós até queremos, mas falta a força de vontade. Falta colocar essa vontade sob a Tua guia, a Tua direção. Por favor, Pai, que cada vez mais possamos, como Tu orientaste, buscar o poder do alto, para então ir para a segunda parte da Tua ordem, que é testemunhar. A Tua igreja só teve êxito, sucesso, vitória no seu testemunho, impacto poderoso na sua comunidade, na sociedade em que vivia, no Império Romano, porque eles passaram tempo com a Tua pessoa. Então o seu testemunho foi de modo efetivo, porque ninguém pode testemunhar daquilo que não conhece, daquilo que não sabe. Ninguém pode testemunhar sem o poder da Tua pessoa agindo em nós e através de nós. Por favor, Pai, nos ajude cada manhã, cada dia a priorizar o essencial. Cristo disse que a nossa preocupação não tem que ser o tempo do Teu retorno. A grande preocupação do crente não tem que ser a mudança política, social, econômica ou qualquer outra neste planeta. Mas a grande preocupação do crente, a grande preocupação da igreja, deve ser buscar o poder do alto e testemunhar poderosamente do Teu Evangelho a cada nação, tribo, língua e povo. Esse é o Teu desejo para nós, essa é a nossa missão. E vimos nessa manhã no treinamento que essa missão é um prazer, ela é maravilhosa, porque ela contribui de modo acentuado para a nossa própria salvação. Por favor, Pai, se alguém aqui que tem negligenciado a comunhão contigo, a fidelidade à Tua pessoa, e não apenas a comunhão diária, mas também o testemunho, a vinda à igreja, a fidelidade na Tua doutrina, a fidelidade em todas as coisas, que de maneira muito especial o Senhor nos perdoe e corrija, para que cada vez mais possamos estar em harmonia com o Teu querer. Ajuda-nos não apenas a falarmos de Ti, mas a vivermos a Tua mensagem, que as pessoas não apenas escutem o Evangelho, mas que elas vejam o Evangelho. E que cada vez mais elas possam ver em nós a Tua imagem e semelhança como era no princípio.
Enche-nos, portanto, com o teu poder, batiza-nos com o teu santo e bom Espírito, para que, cheios de poder, possamos impactar pessoas e levá-las ao conhecimento maravilhoso do Evangelho. Permanece conosco nesse dia, abençoe cada ação, cada momento, e que esta nova semana que logo mais entrará, possa ser uma semana norteada, guiada pela tua palavra e pelo poder do teu Espírito, cheio de testemunho da tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Sábado a todos.